porque o ímpio gloria-se no desejo da sua alma, bendiz ao avarento e blasfema do Senhor. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga, todas as suas cogitações são não a Deus. Os seus caminhos são sempre atormentadores, os seus juízos estão longe dele. Em grande altura, trata com desprezo os seus adversários. Diz em seu coração: não serei abalado, porque nunca viverei na adversidade. A sua boca está cheia de imprecações, de enganos de astúcia. Debaixo da sua língua há malícia e maldade. Põe-se nos cerrados das aldeias, nos lugares ocultos mata o inocente. Os seus olhos estão ocultamente fixos sobre o pobre. Armas ciladas em esconderijos, como o leão no seu covil. Armas ciladas para roubar o pobre, rouba-o, colhendo na sua rede. Encolhe-se, abaixa-se para que os pobres caiam de suas fortes garras. Diz em seu coração: Deus esqueceu-se, cobriu o seu rosto e nunca verá isso. Levanta-te, Senhor. Ó Deus, levanta a tua mão, não te esqueça dos necessitados. Por que blasfema de Deus o ímpio, dizendo no seu coração que tu não inquirirás? Tu ouvistes, porque atentas para o trabalho e o enfado, para tomares sobre tuas mãos. A ti o pobre se encomenda, tu és o auxílio do órfão. Quebranta o braço do ímpio e malvado, busca a sua impiedade, até nada mais achares dela. O Senhor é rei eterno, da sua terra serão desarraigados os gentios. Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para eles, para fazer justiça para o órfão e ao oprimido, a fim de que o homem que é da terra não consiga mais usar da violência. Este salmo aqui, o salmista medita um pouquinho sobre a audácia dos perseguidores na opressão. Ele, de certa forma, ele diz que o rico oprime o pobre, o rico massacra aquele que não tem recursos, massacra aquele que não tem poder, tendo em vista o seguinte: Deus não está vendo, eu posso fazer o que eu quero, o que manda é o meu poder, o que manda é a influência que eu tenho, eu posso fazer o que eu desejo. E depois nós vemos o salmista rogando a Deus que mude essa situação, enquanto aquele que está oprimido enxerga que Deus não está vendo nada, que Deus não vai fazer nada, o salmista chega para Deus e pergunta: por que te conserva as mãos, Senhor? Por que você está deixando isso tudo acontecer? O salmista, nessa época, ele vivia dentro do povo de Israel, um povo escolhido por Deus, e sendo um povo escolhido por Deus, que conhecia Deus, já fazia isso. E hoje nós não vivemos numa época diferente. Vivemos uma época muito longe daquele ano que foi escrito esse livro, mas isso ainda continua existindo, a opressão. E a opressão a gente sempre vê que ela é porque não se dá o cuidado que Deus está olhando. O homem opressor, ele não se importa com Deus, porque para ele Deus não existe, ou Deus não se importa com o que está acontecendo. Eu estava vendo uma postagem de um amigo meu, umas páginas sociais aí, e toda hora ele posta alguma coisa para o alto de Deus. Sempre, toda hora ele fala que ele odeia Deus. Aí ele cita alguns textos da Bíblia e fala: como é que um Deus de amor pode mandar a gente para o inferno? Toda hora ele cita algum texto bíblico, e em cima do texto bíblico ele faz uma crítica a Deus. Ele fala falando mal de Deus. É por isso que eu odeio esse Deus. É por isso que eu não aceito esse Deus. Ou seja, toda hora o homem se levanta contra Deus. Às vezes a gente acha estranho, essa pessoa não tem perdão, será que essa pessoa não tem ciência de que Deus, como pode a pessoa ser tão bruto a ponto de não temer a Deus, de não sentir nem um pouquinho de receio desse Deus? Mas a palavra de Deus nos diz lá em Jeremias que o temor de Deus é algo que ele concedeu aos seus. Então nós às vezes pensamos assim: mas eu conheço Deus, eu tenho Deus, eu procuro andar segundo a sua vontade. Mas uma coisa é certa, nós só fazemos isso porque o Senhor um dia nos alcançou e nos deu essa capacidade de conhecimento. A palavra de Deus ela nos diz que o Evangelho é a mensagem de reconciliação. Enquanto nós não fomos alcançados, nós somos inimigos de Deus. Todo homem é por natureza inimigo de Deus. Ele só consegue entender Deus, ele se consegue reconciliar com Deus quando ele recebe o Senhor Jesus no seu coração. Enquanto o homem
homem não tiver não sofrer esse passo na sua vida, de reconhecer o Senhor Jesus Cristo e aceitar o Senhor Jesus Cristo, ele não vai entender quem é Deus. Ele não vai compreender a grandeza de Deus e nem se submeter a Ele. Mas na sua arrogância, ele vai colocar no seu coração: Deus não existe. E é isso que fala o versículo de número 4, eu quero meditar para os irmãos. Olha o que diz o versículo 4: por causa do seu orgulho, do seu orgulho, da sua alta posição, de você achar que você não deve, dele achar que não deve satisfação para ninguém, dele achar que não tem ninguém vigiando ele, dele achar que a vida só não passa simplesmente depois da morte, como se fosse uma inexistência. Ele diz no seu coração: não a Deus. Por causa do seu orgulho, o ímpio não investiga. Ele está contente com a sua maneira de pensar, ele está contente com o seu jeito, porque ele acha o seguinte: não vale a pena, é melhor eu ficar onde eu estou. Não vale a pena investigar esse Deus que eles tanto falam, não vale a pena investigar esse Deus que me é apresentado, mas simplesmente eu digo: não a Deus. E essa é interessante, eles não dizem que Deus é mau, eles não falam várias coisas sobre Deus acreditando que Deus existe, mas principalmente acreditando que Deus não existe. E essa é a dureza do coração do homem, e essa dureza só é quebrada quando o Espírito Santo convence o homem do pecado. E esse é o papel da igreja: fazer conhecido Deus às vidas, mesmo que o coração seja endurecido. Mas a mensagem do Evangelho é fazer o nome do Senhor conhecido, e rogarmos ao Senhor que quebre a dureza do coração, que o Senhor alcance vida como Ele nos alcançou. Versículo 17: Senhor, tu ouviste os desejos dos mansos, confortarás os seus corações, os teus ouvidos estarão abertos para Ele. O que está dizendo aqui? Os ouvidos do Senhor estão atentos ao nosso clamor. Será que nós temos intercedido por essas vidas que estão na dureza do seu coração, preferindo não acreditar no Senhor, às vezes falando palavras duras? Mas por quê? Porque ainda continuam nessa natureza de inimigos de Deus, não alcançados pelo Senhor. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas, para que eles, assim como nós, também sejam alcançados pelo Senhor. Amém? Vamos orar ao Senhor neste momento. Amado Deus e eterno Pai, bendito, exaltado e glorificado seja o nosso nome. Graças te damos mais uma vez por podermos estar aqui na tua casa para vivermos a tua palavra, para podermos cultuar a ti. E graças te damos, Senhor, porque um dia somos alcançados. Porque nós, quando estávamos no lamaçal do pecado, nós tínhamos mesmo orgulho no coração e não reconhecemos o Senhor como Deus, em não reconhecer o Senhor como Criador, em não reconhecer a tua lei, em não obedecer aquilo que a tua palavra manda. Mas te agradecemos, Senhor, porque não foi o nosso esforço que fez com que isso acontecesse nas nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque não foi a nossa vontade que nos fez conhecer a Ti, que não foi o nosso desejo que fez obedecermos a Ti, mas foi a tua ação através do Espírito Santo nas nossas vidas, nos regenerando, nos dando a capacidade para entendermos quem Tu és, nos dando a capacidade para obedecermos aquilo que a tua palavra diz. Obrigado pelo teu amor para as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, a tua ação sobre vidas que continuam embrutecidas com o conhecimento de Ti, que só venha quebrar todo orgulho e que só venha nos usar como instrumento em tuas mãos para fazer isso, fazer conhecido o teu nome, para que vida se renda aos teus pés, assim como somos alcançados. Coloca um pouco dessa manhã diante da tua presença, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações, pedindo que o Senhor venha trabalhar nas nossas mentes, para compreendermos a tua palavra e também para louvarmos o teu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, antes de entrar nisso, ao momento de louvor, eu quero pedir aos irmãos que façam algumas orações pelo campo missionário. Nós tiramos em todo domingo da manhã um tempo para o movimento missionário. Neste momento, eu quero pedir 3 orações voluntárias, para que estejam orando por alguns pedidos específicos. Eu quero pedir de oração pelo missionário Glauco e família, que estão lá na Albânia. Lá é um país que nós sabemos que tem a maioria lá naquele povo é um povo muçulmano. E nós sabemos como o povo cristão tem sido perseguido pelo islamismo. E
peçamos a Deus que esteja protegendo a vida deles naquele local. Né? Eles tiveram momentos que a Assembleia daquele humano, momentos, né? Que o Senhor esteja protegendo eles naquele local. Nunca, em toda a história da humanidade, o islamismo se levantou tanto contra o cristianismo como se tem levantado nas últimas décadas. Nós estávamos vendo aquele jovem que foi morto lá, que cometeu aquela chacina na França, né? Aí mostrou a cena dele numa caminhonete, puxando um monte de cristãos, né? Pela caminhonete. Aí ele falou assim: o prazer de muitos jovens é andar de jet ski, ir para a praia, ou seja, curtir as coisas da vida, mas o meu maior prazer é esse aqui, ó, é puxar pessoas na caminhonete. E eles dizem que o Deus dele é fiel. Ou seja, persegue os cristãos e ainda blasfema o nome do Senhor. Então eu peço aos irmãos que estejam intercedendo agora pela vida do missionário Glauco, da sua esposa, da sua filhinha, que está aqui ali naquele país do Líbano, um país altamente muçulmano. E nós sabemos que ele corre risco, ele está levando a palavra do Senhor, ele deu a sua vida pelo Senhor, mas somente a mão do Senhor para proteger. Às vezes nós não temos a mesma coragem, né, de estarmos indo ao campo como os missionários têm ido. Mas nós podemos estar orando ao Senhor, pedindo que o Senhor esteja velando pelas vidas deles. Então, neste momento, eu quero uma oração voluntária, orando pelo missionário Glauco e a sua família. Amém? Quem sentir o desejo no coração, seja levando esse coração agora. Meu Deus, Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta manhã, pela tua bondade, Deus, para a família de cada um que está aqui. Por estes momentos, ó Pai, nós podemos, ó Senhor, aprender do Senhor, compartilhar a parte do teu reino, aprender a tua palavra, Senhor. E essa palavra, Deus, que através da ação do Espírito Santo, Deus, fez uma obra no nosso coração. Foi através do Senhor, ó Pai, que foi o Senhor que nos amou primeiro, que nos escolheu primeiro, para que nós possamos estar aqui, ó Deus, livres, ó Pai, como ensina a tua verdade, Senhor. É a tua verdade, ó Deus, que tem poder, ó Pai, de libertar a vida do homem, Senhor. Deus, nós clamamos ao Senhor nesta manhã, ó Pai, diante da tua palavra, Senhor, diante do Deus que tu és, ó Pai, do Deus misericordioso, ó Pai, por aquele povo, ó Deus, por aquele povo, Senhor, que não te conhece, ó Deus, que estão, ó Pai, fazendo coisas tão terríveis, ó Pai, coisas horríveis, ó Deus, porque eles não conhecem o Senhor, porque eles não foram alcançados por ti, ó Deus. Deus, nós clamamos, Senhor, pela tua misericórdia, Senhor, sobre os teus missionários, ó Pai. Aqueles missionários, ó Pai, que entregaram tudo, Pai, por amor a ti, ó Deus, que tem se colocado na brecha, ó Pai, tem se colocado, ó Pai, à disposição da ação do teu Espírito Santo, para ir a lugares, ó Pai, que nós mesmos, ó Pai, às vezes temos medo de ir, ó Deus, porque nós temos medo, Senhor, que aconteça algo, Senhor, contra as nossas vidas, Senhor. Mas o Senhor levantou um povo, ó Pai, que foi, e nós clamamos nesta manhã que o Senhor fortaleça eles, ó Pai, onde eles estão, ó Pai, os missionários do alto, Senhor, e a sua esposa, ó Pai, que está em outros países, ó Pai, falando do teu amor, ó Pai, proclamando o teu reino, Senhor. Pai, que privilégio, ó Pai, maior, ó Pai, não há, ó Deus,
fazer neste momento é pelo irmão pastor Tadeu e irmão Márcia. Alguns comentários, o irmão Francisco estava comentando que parece que eles estão voltando para o Brasil, né? Não sei se é por causa da saúde da sua esposa, ou se é outra situação, mas nós sabemos que ela passou por um problema sério ali, né? Era câncer no útero, se não me engano, né? Estava fazendo tratamento e ultimamente ela já estava vindo caminhando bem, né? Mas ultimamente ela teve uma recaída, né? Voltou o tratamento novamente, a gente não sabe como é que está o progresso daquele tratamento. E talvez seja por causa dessa doença que eles estejam voltando para o Brasil, né? Assim como nós, os missionários, também passam por provações, passam situações difíceis, passam por dificuldades, e eles muito mais, né? Porque estão longe dos familiares, estão longe dos conhecidos, num local totalmente diferente. Agora eu quero pedir uma oração nesse sentido. Que o Senhor esteja abençoando a vida do pastor Tadeu, que o Senhor esteja trazendo cura para a vida da irmã Márcia, e que o Senhor esteja abençoando aquele rebanho ali, em Famalicão e em Braga, onde a igreja está instalada. E que se eles forem voltar para o Brasil mesmo, que o Senhor levante novos obreiros para aquela obra que está sendo feita ali. Para que se o pastor Tadeu voltar juntamente com a sua família, que aquela obra ali não seja abandonada, mas que o Senhor levante o obreiro para estar naquele local. E que o Senhor dê força ao pastor Tadeu nessa situação que ele está passando ali. Amém? Outra oração voluntária. Deus, eterno Pai celestial, Pai do nosso Deus, Salvador do Espírito, nós estamos esse momento missionário, Deus, obrigado, Pai amado, por favor dos seus servos, pastor Tadeu e tudo mais, que estão realizando a obra missionária. Deus, tem misericórdia para a família, eles que estão espiritual, meu Pai, cuida do processo, dela saúde, para que ela possa continuar realizando a tua obra, ao lado do seu esposo, Deus, toma conta daquela obra, meu Pai, não deixe de desvanecer, Senhor, venha levantar outros aqui, ou do lado, outros obreiros, para levar aquela obra adiante, meu Pai, na vida deles. Oh Deus, abençoe a paz, a Famalicão, Braga, onde quer que seja, ali do seu rebanho, que possa estar abençoado, não decepcionado, mas firme, te servindo e venha as outras almas para o provídeo. Seu uso de misericórdia para com aquela família de hoje. Não os desampare de coração, não os abandone, por fazer vitória sobre vitória. Recompensa por todo o trabalho que eles têm realizado lá. E aqui também nós, aqui dessa congregação, somos devedores a eles, ó Pai, pela fundação desta obra. O Senhor tem recompensado, ó Deus. Sem misericórdia, nós nos entregamos nas tuas mãos nesse momento. E já te agradecemos pelas vitórias. Em nome de Jesus, oramos. Amém. O último pedido de oração agora está pedido pelo pastor José Cláudio e sua família. O pastor José Cláudio está na Venezuela. E Venezuela é um país que está numa crise profunda, crise financeira aí. Nós ouvimos falar ali do Chaves, agora do seu substituto ali. E aquele país cada dia mais entra numa crise profunda em termos econômicos. No Brasil a gente está vivendo uma crise grande, né? Já chegamos a 1 milhão de desempregados, praticamente 1 milhão de desempregados. Ou seja, estamos vivendo uma crise que não se vivia há mais de 15 anos. E às vezes, quando nós vamos no mercado, nós assustamos com dessas coisas, né? Onde eu fui comprar um alpiste no meu passarinho, eu comprava alpiste de R$7 o quilo, ontem era R$8,50 quilo. Mais de 100 e poucos por cento de aumento. E toda hora que nós vamos, nós nos assustamos com as coisas que subiram de preço. É a crise do gás. O gás faltou, estava sendo vendido a R$80. Eu fiquei sabendo que em Goiânia algumas pessoas estavam pedindo 110 do gás. Isso quem achava. Ou seja, nós estamos vivendo essa crise econômica, não é somente no Brasil, mas ali na Venezuela é muito mais acentuada. Além dos altos preços das mercadorias, você não encontra mercadoria para comprar. Então eles estão passando, além da necessidade dos preços altos, a dificuldade econômica em se comprar aquilo que se precisa para dentro de casa, tem essa dificuldade também de não encontrar aquilo que se precisa, né? Estavam passando pelas fronteiras ali, algumas pessoas que vinham para os países vizinhos para buscar, para entrar. Mas até as fronteiras estava havendo bloqueio.
bloqueio. Ou seja, o pastor José Cláudio e a sua família e a igreja de Salada estão passando por essa situação. Possamos pedir ao Senhor que esteja abençoando a vida do pastor José Cláudio ali, sustendo as suas necessidades, abençoando aquela igreja de Salada e abençoando aquela nação também. Que eles possam sair daquela situação e também que o Senhor derrame a graça da salvação sobre a nação de Venezuela. Outra oração voluntária, amém? Pastor José Cláudio e sua família ali na Venezuela. Senhor Deus, soberano e eterno, o Senhor foi aquele que levou o seu povo àquele local, o Senhor foi aquele que plantou a tua palavra, que esforçaram na noite de nós, a situação, tanto econômica quanto política, que o país está vivendo. Nós lembramos sempre dos servos do Senhor como cristão, embora o país esteja fechado, embora o país esteja. Peço ao povo do Senhor que o Senhor possa levar a graça, que o Senhor possa dar consolo a Deus do pastor, que o Senhor possa orientá-lo, meu Deus, em meio a uma situação rígida, ó Pai, que o país tem vivido, que o povo ali presente vem, ó Deus, acompanhar. Faça-se presente na igreja, ó Deus, derrame a sua misericórdia naquele país, sobre os governantes, sobre as pessoas, ó Deus, que tiveram o privilégio de conhecer melhor uma visão de mundo, Pai, que o Senhor possa despertar, que o Senhor sempre desperte também aqueles que estão, que tenham a tua palavra como escudo, que leve o conhecimento do Senhor naqueles campos, nos arredores do mundo, Pai. Derrame a sua graça, a sua misericórdia, e isso para o louvor da sua glória. Nosso Senhor. Amém. Luz do mundo.
Vai fazer tipo uma apresentação do livro de Provérbios. É um estudo, mas é um estudo voltado como uma apresentação do livro de Provérbios. Não sei se os irmãos repararam, Provérbios é um livro pouco lido, né? A gente quase não ouve pregação sobre Provérbios, né? A gente ouve muita pregação no Novo Testamento e algumas pregações nos livros históricos ou nos livros proféticos. Mas Provérbios é raro a gente ouvir uma pregação. Então vamos tentar entender um pouquinho como que é esse livro de Provérbios, fazer uma apresentação dele. Vamos ler hoje o capítulo número 1 até o versículo de número 7. Todos encontraram? Provérbios 1 até o versículo de número 7. Provérbio de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entenderem as palavras da prudência, para se receber a instrução do entendimento,
a justiça, o juízo e a equidade, para dar aos simples prudência e aos jovens conhecimento e bom siso, para o sábio ouvir e crescer em sabedoria, e o entendido adquirir sábios conselhos, para entender provérbios e sua interpretação, como também as palavras dos sábios e suas adivinhações. O temor do Senhor é o princípio da ciência. Os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Amém? Somente até aqui. Oremos ao Senhor novamente. Amado Deus e eterno Pai, louvado, engrandecido e exaltado seja o vosso nome. Te agradecemos pela tua palavra que nos ensina a cada dia, que nos admoesta, e colocamos a nossa vida diante da tua presença agora, pedindo que o Senhor venha falar aos nossos corações. Revela-nos, Senhor, a verdade das sagradas escrituras, para que venhamos compreender e praticar aquilo que o Senhor tem nos falado. Para isso te pedimos que o Senhor trabalhe nos nossos corações e no nosso entendimento. Coloca a minha vida diante da tua presença, pedindo que o Senhor venha me usar como instrumento em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Então, como disse, irmãos, hoje eu quero meditar, estudar com os irmãos um pouco sobre o livro de Provérbios. Quando falamos neste livro, o que se vem à mente? Quero compartilhar com os irmãos aqui, não somente eu ficar falando. O que se vem à mente quando a gente pensa assim, eu vou ler Provérbios? O que se vem à mente? Conselho, instrução, sabedoria. Mas não? Você já ouviram reflexão? Já ouviram? Vocês lembram de um ditado popular? Alguém lembra de algum ditado popular? Não entendi, irmão. Todo mundo ouvia. Sabia que ditado popular é um provérbio? Provérbio é um ditado. Só que não é popular, né? Aqui foi inspirado pelo Espírito Santo. Tá? Então, só para a gente compreender um pouquinho. Mas toda vez que a gente vai ler o livro de Provérbios, a gente sempre lembra disso. Ele vai falar sobre sabedoria. Ele vai falar de como ser sábio. Então, ele vai ensinar instruções quanto à vida, né? Daquilo que nós devemos fazer para que nós sejamos bem-sucedidos nos nossos relacionamentos e na nossa maneira de agir frente às situações da vida. As palavras sábio e sabedoria, elas são usadas pelo menos 125 vezes nesse livro. Então, à medida que nós formos lendo, nós vamos ver que toda hora ele está falando sempre na mesma palavra. Faça isso para que você tenha sabedoria. Faça isso, você será sábio. O tolo age dessa maneira, mas o sábio age dessa maneira. Então, ele vai sempre trabalhar com essas duas palavras, sabedoria e sábio. O objetivo desse livro é nos ajudar a adquirir e a colocar em prática a sabedoria de Deus nas decisões e atividades da vida diária. O livro de Provérbios, ele pertence ao grupo de literatura de sabedoria do Antigo Testamento, junto com Jó e Eclesiastes. Então, Jó e Eclesiastes também são livros de sabedoria. Então, nós temos incluído esses três livros, Provérbios, Jó e Eclesiastes. Os escritores destes livros, eles debateram-se com algumas das perguntas mais difíceis da vida, ao procurar compreender os problemas existenciais do ponto de vista de Deus. Como assim? Ao se debater com situações difíceis na vida, eles tentaram entender aquelas situações do ponto de vista de Deus. Ao lermos o livro de Jó, nós vamos ver que Jó era temente a Deus, era um homem reto, um homem dedicado ao Senhor. Mas à medida que as coisas iam acontecendo na vida dele contrárias, o que ele sempre relacionava? Senhor, por que está acontecendo isso? Eu era um homem íntegro, eu era um homem reto, eu ajudava. Quando os meus filhos faziam alguma coisa, eu sacrificava por eles. Por que está acontecendo? E essa é a vida do cristão. Não entender as coisas da vida como o acaso, mas entender as coisas da vida como que Deus tem um plano. Mesmo que às vezes a gente não compreende, né? Às vezes a gente passa por uma situação difícil e a gente pensa assim, mas Deus não quis isso para mim. Às vezes nós colhemos fruto das nossas escolhas erradas, né? Isso é fato. Mas tem determinadas coisas que acontecem na nossa vida sem nós termos feito essas escolhas erradas, né? Então, a livro de sabedoria são esses debates. Esses homens que às vezes não plantaram coisas erradas, mas colheram coisas ruins para as suas vidas.
E eles se debateram frente às dificuldades da vida, tentando entender do ponto de vista de Deus. Por que isso acontece? Por que sucedeu dessa forma? Não poderia ser diferente? Será que Deus não está agindo? Será que Deus perdeu o controle? Ou seja, indagando do ponto de vista de Deus. Por sermos cristãos, isso não significa que guardamos o cérebro numa gaveta e deixamos de pensar. John Stott disse que crer também é pensar. Por sermos cristãos, por termos de acreditar no que a Bíblia nos diz, não quer dizer que nós devemos deixar de pensar, né? A palavra do Senhor, Paulo, citando para a igreja, diz o quê? Examinai tudo e retende o que é bom. Ou seja, eu vou reter aquilo que eu vejo que serve para a minha edificação, que serve para o meu conhecimento, que serve para a minha lida. O mundo, ele pensa que os cristãos achem dessa forma. Leem a Bíblia e não pensam mais, né? Só se contentam com o que está escrito aqui, ou seja, é como se fosse uma gaveta. Coloca esse entendimento na cabeça e não abre os seus olhos para o que está acontecendo do seu lado. Mas a palavra do Senhor vai nos mostrar que nós devemos estar atentos ao que acontece no nosso mundo. O Senhor, Ele espera que nós esforcemos intelectualmente e que nos dediquemos com seriedade a refletir quando estudamos a sua palavra. A igreja de Bereia fazia isso. Ela não simplesmente recebia a palavra quando era ministrada, mas ela confrontava mediante as escrituras se aquilo era verdade. Isso é o quê? Isso é o esforço intelectual de entender. Nós não somos pequenos papagaios, né? Papagaio, ele vai falar aquilo que foi dito para ele. Ele apenas vai repetir aquilo que lhe foi ensinado. Mas nós somos ensinados e nós vamos pegar aquele ensinamento e transformar no modo de viver, no modo de agir. Cada um de nós vai pegar o ensinamento que nós recebemos na casa do Senhor, o ensinamento que nós temos na palavra do Senhor, e vamos agir de uma certa maneira diferente. Nós não seremos robôs, todo mundo vai sair da igreja agora e vai agir da mesma forma. Nós não somos isso. Por que não somos isso? Porque nós somos seres intelectuais. Nós agimos de acordo com aquilo que nós aprendemos. Isso é que o Senhor espera de nossas vidas. Devemos amar a Deus não somente de coração, mas também com a mente. Alguém lê para mim Mateus 22, versículo 37? Olha só o que nos diz esse versículo. Então amarás o Senhor de todo o teu entendimento. Ou seja, é necessário que nós não sejamos essa, tem que ser assim, agora eu não vou olhar para nada mais e vou seguir só aquilo que está escrito. Não, é de acordo com o entendimento. Não é questão de obedecer cegamente, mas é questão de entender por que o Senhor quer que agimos de tal maneira, né? Ou seja, o Senhor nos pede para proceder de uma tal forma, nós precisamos entender. Essa é a questão da sabedoria. A sabedoria era um bem importante no Antigo Oriente, né? Hoje no Ocidente, né, que nós estamos vivendo, que é a nossa parte do lado de cá, né, talvez a sabedoria não seja tão importante. Hoje o que se está em voga é o quê? É o conhecimento. Mas conhecimento às vezes não está ligado à sabedoria. Que você pode ter muito conhecimento e não ser sábio. E hoje o que está em voga na nossa sociedade capitalista, na nossa sociedade consumista, é o conhecimento e não a sabedoria. E até hoje, nos orientais, o que se tem muito valor é a sabedoria. E nós vamos observar que a sabedoria, ela não está ligada à quantidade de conhecimento que tem, mas o como você usa esse conhecimento. Todo governante, ele possuía sábios que costumava consultar antes de tomar decisões críticas. No Egito, José era considerado um sábio. E na Babilônia, Daniel e seus amigos eram respeitados por sua sabedoria. A Bíblia aqui ela não nos mostra como foi a vida de José no Egito. Mas dá-se a entender que José, ele não tinha todo o conhecimento científico como teve Moisés, né? Ele foi um jovem que tinha um amor do seu pai, e quando foi vendido para o Egito, ele foi vendido como escravo. Mas nós vemos que ele tinha sabedoria em tudo aquilo que ele fazia, né? E ele foi reconhecido como sábio. Observamos que ele não tinha o conhecimento secular, mas ele tinha sabedoria para lidar com as situações da vida. São duas coisas diferentes. Nos dias de hoje,
o Senhor deseja que seus filhos sigam a orientação de Efésios 5, versículo 15. Alguém pode ler para a gente? Efésios 5, versículo 15. Então o Senhor quer que nós andemos como sábios. O Senhor não quer que nós andemos sem conhecimento, sem entendimento. Ou seja, nós devemos ter sabedoria na nossa maneira de agir, na nossa maneira de nos relacionarmos, porque essa é a sabedoria que o Senhor nos ensina. Entender o livro de Provérbios pode nos ajudar a andar como sábios. Por mais importante que seja a escolaridade, não basta ter estudos e conhecimentos. Vamos ver um texto que a Bíblia nos mostra isso? Lá no Salmo 119, versículo 99. Então ele está dizendo aqui, eu sou mais inteligente do que os meus mestres, do que os meus professores. Maico, você na faculdade, você tem a capacidade de ser mais sábio do que aquele doutor que te dá aula de direito. Por quê? Porque teme ao Senhor. Ou seja, a questão de sabedoria não é questão de conhecimento. Ele pode ter um mestrado, ele pode ter um doutorado, mas ele não pode ser sábio. Se ele não sabe se relacionar, se ele não sabe se relacionar, e nós vamos ver que esse relacionamento é de acordo com a moral de Deus. Deus instituiu como que tem que ser esses relacionamentos. E nós só seremos sábios quando nós conseguimos nos encontrar dentro dessa vontade de Deus. E é isso que nós vamos aprender no livro de Provérbios. Sabedoria não é o acúmulo de conhecimento, mas a capacidade de usar o conhecimento. Não é a quantidade, mas é a capacidade de usar o conhecimento que tenho. Às vezes tem pessoas que têm pouco conhecimento. Às vezes tem só segunda série ou terceira série, né? Tem mais sabedoria de alguém que tem um mestrado, um doutorado. É a questão de saber usar o conhecimento que tem. As pessoas sábias têm a competência necessária de captar o significado de uma situação e de compreender o que fazer e como fazer da maneira correta e no momento mais apropriado. Talvez a questão de sabedoria também esteja ligada muito à experiência, né? Geralmente a sabedoria anda com os experientes. Por quê? Porque já aprenderam que se aquilo vai dar certo ou não. Tá? Para os israelitas, a sabedoria ia muito além de bons conselhos e de um planejamento bem-sucedido. Ter sabedoria significa ser hábil e bem-sucedido nos relacionamentos e responsabilidades. Observar e seguir os princípios de ordem do Criador do universo moral. Vocês entendem o que é moral? Ética, moral. Então, eu peguei uma definição aqui do dicionário Aurélio, né? Nosso dicionário comum. Moral é o conjunto de regras de condutas ou hábitos julgados válidos, quer universalmente, quer para grupos ou para pessoa determinada. Ou seja, é o conjunto de conduta. Dentro deste grupo eu tenho que agir dessa maneira. Se eu não agir dessa maneira, eu vou estar ferindo a moral. Ou seja, eu não vou estar obedecendo as regras que existem. Ou seja, moral são um conjunto de regras e conjuntos que temos dentro de uma sociedade. Qual o conjunto que nós temos dentro da nossa sociedade? Né? Nós não podemos xingar, eu posso sair na rua xingando? Ou seja, isso implicitamente está colocado na nossa cabeça como moral. O respeitar as leis, intrinsecamente, respeitado com a nossa moral. O comportamento que nós temos com os nossos vizinhos, com quem vemos, implicitamente está conectado com o quê? Com a moral. Como que nós devemos nos comportar nessa sociedade? Mas antes dessa sociedade criar esse método de comportamento, Deus criou a maneira como nós devemos agir. E a principal lei que Deus criou como nós devemos agir é o quê? Amando o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, amarás o teu próximo como você gostaria de ser amado. É a questão da empatia. Coloque-se no lugar dele. Como que você gostaria de ser respeitado? Como que você gostaria de ser amado? Esta é a lei moral de Deus. Esta definição, ela revela os elementos mais importantes da sabedoria bíblica, que aprendemos em Provérbios. A sabedoria bíblica, ela se inicia a partir do relacionamento correto com Deus. Como assim? Antes de nós estendermos o nosso relacionamento ao próximo, nós precisamos consertar a nossa vida com Deus. Por natureza, nós somos inimigos de Deus
e nós somos inimigos do nosso próximo. Mas nós só conseguimos fazer a paz com o nosso próximo quando nós fazemos a paz com Deus. É a questão da cruz. É a nossa relação vertical com Deus e a nossa relação horizontal com o próximo. Nós só conseguimos corrigir a nossa relação com o próximo depois que nós corrigimos a nossa relação com Deus. Por quê? Porque uma vez corrigindo a nossa relação com Deus, Ele nos vai dar capacidade para lidarmos com o próximo. O mundo em diversas épocas ele tentou se unir, né? Nós temos o Império Babilônico, tentou se unir. Depois nós vemos o Império Medo-Persa, Império Grego, Império Romano. Ou seja, em várias épocas eles tentaram se unir. Mas por que nunca deu certo? Porque primeiro a sua posição não estava corrigida com Deus. Enquanto não tivermos a capacidade de Deus, que são os frutos do Espírito Santo, longanimidade, amor, mansidão, bondade, observe que todos esses frutos do Espírito é com relação ao próximo. Deus nos concede esses dons, esses frutos, para nos relacionarmos com o próximo. A pessoa sábia, ela compreende isso, ela conserta a sua vida e consequentemente com o próximo. Mas ela também acredita que existe um Deus, que Ele é Criador e governante de todas as coisas, e que incluiu na natureza uma ordem divina. Se essa é obedecida, conduz por fim ao sucesso. A pessoa sábia compreende que existe uma lei moral em funcionamento neste mundo, onde os perversos serão julgados e os justos recompensados. Outro dia eu estava conversando com a irmã Idalina ali no culto que nós temos nos lares, né? E ela tem uma vizinha, que quando ela falou para essa vizinha que Deus julgará a todos, aquela vizinha ficou escandalizada. Onde já se viu Deus julgar? Basta eu obedecer. Mas a palavra de Deus nos mostra claramente que tanto os salvos como os ímpios serão julgados. A diferença é que um será julgado para receber o galardão, conforme as obras que praticou, e o outro será julgado para o quê? Para ser condenado eternamente. Deus julgará todos. E isso está implícito na mente do cristão. Deus julgará todos. A sabedoria bíblica, como nós vimos, ela não está relacionada ao QI. Vocês sabem o que é QI? Não é o que indica, né? Hoje, para entrar na indústria, você tem que ter quem indica, né? Se você não ter quem indica, você não consegue um emprego. Mas QI ela está relacionada à quantidade, o quociente de inteligência. Ou seja, é um questionário que se fazem várias perguntas em todas as áreas. E geralmente, quem consegue mais de 130 pontos é considerado uma pessoa inteligente. Só que nós observamos, mediante a Bíblia, que a sabedoria não está relacionada a isso, ao QI, nem ao grau de instrução, pois é uma questão de entendimento moral e espiritual. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que todo cristão tinha que ser sábio. Não é questão moral e espiritual. Nós não obedecemos ao Senhor por causa da questão moral que nós compreendemos na palavra, e nós também só não obedecemos porque nós fomos alcançados por Ele de forma espiritual. Isso quer dizer o seguinte: todo cristão tinha que ser sábio. Mas por que não é sábio? Eu quero a resposta dos irmãos. A questão está aí. A questão está nisso aí. Não obedece. A palavra de Deus é clara, né? Em nos chamar a sabedoria. Mas não alcançamos a sabedoria simplesmente porque queremos seguir a nossa vida do nosso jeito. Nós achamos já o que é certo, nós já achamos o que é errado, e nós escolhemos, né? O que eu quero para mim. E ao invés de olharmos para a Bíblia que nos mostra todos os detalhes. A questão de ser sabedoria diz respeito ao caráter e aos valores, e significa o olhar para o mundo mediante os padrões da verdade de Deus. Olhar para o mundo de acordo com a lei moral de Deus. Será que olhamos assim? Em todas as situações, nós olhamos de acordo com Deus? Como seria essa situação? Por que Deus permitiu essa situação? Por que está acontecendo isso? Olharmos de acordo com Deus. Essa foi a atitude daqueles que escreveram esses livros, tanto de Jó, como de Salomão, como dos escritores bíblicos que nos falam um pouquinho sobre a sabedoria. A sabedoria, ela não é algo teórico. Uma pessoa pode ser inteligente, mas pode também não ser sábia. Nós já vimos isso. Porque a sabedoria é uma questão tanto prática e afeta todas as áreas da vida. Dá ordem e propósito à vida. Oferece discernimentos para decisões e produz um senso de realização para a glória de Deus. Por isso que Paulo fala lá,
tudo que nós devemos fazer deve ser para a glória de Deus. Se aquilo que nós estamos fazendo não é para a glória de Deus, consequentemente nós não estamos sendo sábios. Tá? A sabedoria nos mantém em harmonia com os princípios e propósitos que o Senhor incutiu em seu mundo, de modo que ao obedecer a Deus, tudo trabalha em nosso favor, não contra nós. Mas como assim? Isso não significa que nós estamos isentos de provações e de dificuldades, pois as tribulações são parte normal da vida, mas quer dizer que temos a capacidade de lidar adequadamente com essas adversidades, de tal maneira que cresçamos espiritualmente e que o Senhor seja glorificado. Alguém lê para mim lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Obedecer a Deus não quer dizer que nós vamos ficar livres das tribulações da vida, mas quer dizer que nós vamos ter capacidade para lidar com as situações difíceis. Nós às vezes observamos algumas situações, né? Eu estava vendo esses dias, passou uma reportagem, esses dias não, uns meses atrás, passou um homem lá em Brasília, que ele foi preso porque estava assaltando o mercado, né? E ao chegar na delegacia, perguntaram para ele, né? Por que você está fazendo isso? Não, porque eu não consegui emprego, eu tive que assaltar. Né? Aí o delegado foi lá, fez uma compra para a casa dele, e depois livrou ele da prisão ali. Mas o que acontece? Ele passou por uma dificuldade na vida, ele passou por uma adversidade, e por não obedecer a Deus, não sabia como lidar com a situação. A obediência a Deus, ela vai nos ensinar como lidar com a situação adversa. Muitos na dificuldade financeira partem para esse lado. Já que eu não consigo um emprego, né, irmão Márcio? Já que nós não conseguimos um emprego, vamos partir para a ilegalidade, né? Vamos partir para o crime organizado, vamos partir para algo que sustenha as nossas vidas. Mas não, o cristão entende que a dificuldade não é maior que o Deus dele. Em obediência ao seu Deus, ele sabe lidar com a situação difícil. Senhor, está difícil, não estou conseguindo. Mas o que é que ele faz? Ele entra no desespero, partindo para a criminalidade, ou partindo para o ilegal? Não. Antes ele vai fazer o quê? É se humilhar diante da presença de Deus, é dobrar os seus joelhos e clamar o favor de Deus sobre a vida dele. Por quê? Porque ele entende que a vida dele tem que ser obediência. Aí tudo vem a questão da sabedoria. A obediência te leva à sabedoria mediante as situações difíceis da vida. Agora lê para mim o texto. 1 Coríntios 10, 31. Então aí está o texto, né? Tudo que você faça, faça para a glória de Deus. Seja na hora da dificuldade, seja na hora da tormenta, seja na hora da doença, seja na hora que você vê assim que não há nenhuma porta aberta, que você não vê nenhuma luz no fim do túnel, mas faça tudo para a glória de Deus. Entenda que a tua obediência vai fazer você sábio para com a situação difícil da vida. Pessoas sábias têm a capacidade de enfrentar a vida com honestidade e coragem, de modos que os propósitos de Deus se cumpram em sua vida. Se você aprende com essa sabedoria a lidar com a situação difícil, você cumpre o propósito de Deus na sua vida. Às vezes é Deus que está te levando você passar por aquela situação. O Senhor nos mostra lá, quando Ele levou o povo de Israel para o Egito, que Ele diz o seguinte: eu fiz você passar fome no deserto. Eu fiz você passar privação. E depois Ele explica para quê. Eu fiz você passar isso tudo no deserto porque eu queria testar o seu coração. E nós devemos compreender que às vezes nós passamos por essa situação porque o Senhor quer testar o nosso coração. Ele quer testar onde está a nossa fé. Aonde estão os nossos olhos. Estão voltados para Ele ou estão voltados para as coisas da vida? Então, por isso, a questão da obediência que te leva à sabedoria. Quando estudamos Provérbios, nós procuramos aprender os princípios que nos tornam aptos não apenas para ganhar a vida, mas para viver a vida de verdade. Uma coisa é saber ganhar a vida, outra bem diferente é saber viver. O que é para o mundo ganhar a vida? O que é ganhar a vida no mundo? É ter dinheiro, né? É o ter, vamos dizer, é o ter estabilidade financeira. Não vai me faltar nada. Vou conseguir ter tudo aquilo que eu quero.
Isso, no mundo, é ganhar a vida. Mas a palavra de Deus vai dizer que ser sábio é bem diferente disso. É saber viver. Muitos têm ganhado a vida, mas têm chegado ao final dela sem prazer nenhum. Tem tudo o que precisavam, comprou tudo o que queria, realizou todos os sonhos, né? Mas chegam na sua velhice com uma infelicidade. E às vezes não chegam nem na velhice. Nós vemos vários artistas aí que se realizaram, tiveram famas, foram idolatrados pelos seus fãs, mas se suicidam. Por quê? Porque não souberam viver a vida. Lá em Provérbios 23, versículo 4, ele nos dá algum segredo para nós sabermos viver a vida. Provérbios 23, versículo 4. Alguém lê para mim? Então, o Salomão aí está dando um conselho. Não fica desesperado para ganhar dinheiro, não. Às vezes a gente quer arrumar 2, 3 empregos, né? Para ter o recurso, para mim poder comprar aquele carro que eu desejo, para mim poder comprar aquela casa. E a palavra de Deus é assim, não te fadigues com isso não. Viva a vida, né? A palavra de Deus, ela sempre nos chama ao contentamento. Ou seja, é uma forma de nós sabermos viver a vida. Se nós temos contentamento, às vezes nós temos pouco, mas nós sabemos viver. E se nós não temos o contentamento, às vezes nós ganhamos muito. Mas nós vivemos sempre infelizes, porque aquele muito já não é mais suficiente, né? Quem escreveu este livro? Então esse estudo aqui eu estou querendo apresentar o livro de Provérbios. Por que Provérbios foi escrito dessa forma? Em Provérbios 1, versículo 1, nós vemos que foi Salomão que escreveu esse livro, é claro. Então isso não tem dúvida de quem escreveu esse livro. O texto indica que o rei Salomão é o autor dos provérbios deste livro. Salomão, porém, ele proferiu mais de 3.000 provérbios. Mas o Espírito Santo escolheu apenas estes provérbios que conhecemos para que o povo de Deus compreendesse e obedecesse em todas as eras. Observe a gente estudar 3.000 provérbios. Ainda tem uns cânticos ainda, né? Mas o Espírito Santo selecionou aqueles que, vamos dizer, os principais para a gente, né? Que dão mais um entendimento. Eu gostaria de conhecer os outros 3.000, né? Os outros 2.900 que ficaram lá. Mas vamos ver se um dia a gente consegue, né? Amém? Observamos nesse livro que outras pessoas também participaram da composição de provérbios. Lá em Provérbios 25, versículo 1, nos diz sobre outras pessoas. Alguém lê para mim? Provérbios 25, 1. Então ele está mostrando que os homens de Ezequias, eles compilaram os capítulos de 25 a 29. Então o que dá para entender? Do capítulo 1 ao capítulo 24, foi o próprio Salomão que fez a definição de quais seriam. Agora do capítulo 25 ao 29, nos dá a entender o seguinte: esses homens de Ezequias fizeram a seleção daqueles 3.000 provérbios e colocaram nesse contexto bíblico. Tá? Lá nos capítulos 30 e 31, nos vai mostrar também outras pessoas que comporam o livro de provérbios. O capítulo 30 foi o Agur, filho de Jaque, e o capítulo 31, o rei Lemuel. Alguns historiadores, eles acham que Lemuel era outro nome de Samuel, outro nome de Salomão, Samuel, né? Salomão. Salomão, ele começou o seu reinado como um homem sábio, mas ele terminou a vida praticando a maior insensatez de todas. Lá em 1 Reis, capítulo 11, nós vemos a loucura dele, né? Por ter casado com várias mulheres estrangeiras, para se fazer aliança com os outros países, ele deixou-se levar por elas e caiu na idolatria. Então nós vemos que todos os conselhos que ele deu ao povo de Deus, ele mesmo não usou. É a questão daquele ditado, né? Que o Odair disse no começo do culto, se conselho fosse bom. Mas Salomão, ele caiu nesse equívoco. Ele deu conselhos, ele ditou seus provérbios, mas ele não viveu eles. E o interessante é que o mesmo se aplica na vida do cristão. Nós ensinamos, nós exortamos, nós admoestamos, mas nós vivemos aquilo que nós ensinamos, aquilo que nós exortamos, aquilo que nós admoestamos. Nós não podemos ser hipócritas, ensinando uma coisa e vivendo outra. E nós temos como exemplo o próprio Salomão, que ensinou tanto o povo de Deus, que até hoje serve para as nossas vidas, mas ele mesmo não se beneficiou desse ensino. É triste ver como Salomão não seguiu os preceitos que ele próprio escreveu. Mas por que Salomão usou provérbios e não algum outro tipo literário para registrar essas verdades? As pessoas daquela época,
elas não possuíam cópia de seus livros sagrados, como nós temos hoje a nossa Bíblia. Somente reis, profetas e sacerdotes tinham acesso. Além disso, o povo daquela época não tinha acesso à educação. O Evangelho ele transformou a sociedade. A partir de Cristo, a sociedade começou a se voltar para a educação. Muitos aprenderam a leitura pela vontade de ler a palavra de Deus. E é interessante que o pastor Cláudio outro dia estava dando um testemunho de um irmão que se converteu na igreja lá, que ele era analfabeto, mas pelo amor da palavra de Deus ele aprendeu a ler. Ou seja, ele se dedicou a aprender a palavra de Deus, a se alfabetizar para conhecer a palavra de Deus. E não foi diferente quando o Evangelho iniciou. Muitos não tinham conhecimento, não tinham acesso, mas pelo desejo de conhecer a palavra de Deus, eles se alfabetizaram. Bom, então nós vimos que o Provérbios foi escrito dessa forma, ou seja, pequenos trechos, 1 versículo, 12 versículos, talvez em algum vai até 3 versículos. É porque o povo não tinha acesso aos livros da época. Se Salomão tivesse escrito um longo texto expositivo sobre o orgulho, poucas pessoas se lembrariam dele. Assim, ao invés disso, optou por escrever um provérbio. Uma vez que os provérbios são curtos, expressivos, são fáceis de memorizar, recordar e compartilhar. Qualquer criança é capaz de aprender um provérbio. E nós, todo dia, nós sabemos ditados populares. E nós também, da mesma forma, podemos saber esses provérbios. As verdades encontradas em provérbios tratam de todas as áreas importantes da vida. Como adquirir usar as riquezas, fazer e manter amizades, edificar um lar feliz, evitar a tentação, aborrecimentos, controlar os sentimentos, disciplinar as línguas e construir um caráter piedoso. Os provérbios são frases curtas, baseadas em longas experiências, ou ainda, uma declaração curta no lugar de uma porção de palavras. Somos todas as horas bombardeados por provérbios, como eu já disse, os quais nós chamamos de ditados populares. Vamos um exemplo de um ditado popular. Grandes amizades são feitas de pequenos ajustes. Fica mais claro o entendimento dessa forma do que se falar uma palestra sobre perdão em amigos, Grandes amizades são feitas de pequenos ajustes, ou seja, as grandes amizades são mantidas quando há perdão. Se eu fosse fazer uma palestra disso, ficaria mais difícil decorar, mas um simples provérbio é mais fácil de entender. Fica sempre o que é certo. Ou não, faça sempre o que é certo. Com isso você vai agradar alguns e surpreender o restante. Esse é outro ditado popular. Faça sempre o que é certo, com isso você vai agradar alguns e surpreender o restante. O problema é que a gente conhece esse ditado e às vezes a gente quer fazer o errado para agradar o restante. E não surpreender poucos. Ditados como este ficam gravados em nossa memória. E logo nos pegamos lembrando deles e citando-os. Por que nós não fazemos da mesma forma com os provérbios? Outro ditado muito comum que nós sabemos. Bem, quem não arrisca, não petisca. Alguém já viu isso aí? Às vezes, você não custa nada tentar, Quem não arrisca, não petisca. Esse provérbio ele é tão antigo que tem uma citação dele num poema de 1835. Então, você observa como a população, vai passando de pais para filhos, e esses provérbios, esses ditos populares são guardados na memória. Quase toda tribo e nação tem uma série de provérbios expressos de maneira a facilitar a memorização de sua sabedoria. Da mesma forma, o Espírito Santo inspirou Salomão a escrever dessa forma, a fim de que encontrássemos mais rápido aquilo que precisamos saber. Deus nos chama a viver com sabedoria. Se desejamos viver sabiamente, nosso ponto de partida deve ser o compromisso com Jesus, a sabedoria de Deus. Tanto a sabedoria como a loucura, elas desejam controlar as nossas vidas, e cabe a nós fazer a escolha certa. Depois que nos entregamos ao Senhor e à sua sabedoria, devemos reconhecer que as nossas decisões trazem consequências. Não podemos transigir e ainda esperar que Deus nos abençoe. Como assim? Recebi o Senhor no meu coração, mas se eu vivo uma vida de obediência, eu vou recolher bênçãos? Não. Se eu vivo uma vida de desobediência, eu vou colher aquilo que eu plantei. Não é diferente na vida do cristão. Qual o versículo-chave do livro de Provérbios?
O versículo está no capítulo 1, versículo 7. Alguém lê para mim? Muitos pensam que por ter sido alcançados pelo Senhor, eles podem viver uma vida de pecado e que não vai haver consequências na nossa vida. A diferença entre o salvo e o perdido é que o salvo tem a salvação em Cristo Jesus. Mas se ele viver uma vida de pecado, ele vai colher as consequências. Mas qual a diferença do pecado do ímpio e o pecado do salvo? A diferença é que o pecado do salvo já está perdoado. Já está perdoado seus pecados passados, seus pecados presentes e os seus pecados futuros. Enquanto do ímpio não está perdoado. Mas a consequência pelo pecado, ela é tanto na vida do ímpio como na vida do pecador. Todos nós colhemos aquilo que plantamos. A diferença é que o pecado do justo está perdoado, enquanto do ímpio não. Tá? Versículo 7 do capítulo 1, alguém pode ler para a gente? O versículo chave desse livro. Então ele começa dizendo que o temor do Senhor é a parte principal do saber. Depois ele repete isso no capítulo 9, versículo 10, e nós também vemos isso em outras partes da Bíblia. Alguém vê para mim lá em Jó 28, versículo 28. Segundo alguns historiadores, o livro de Jó é o mais antigo da Bíblia, tá? Então, no temor do Senhor está o princípio da sabedoria. Agora, Salmo 111, versículo 10. Então, Salomão enfatiza o temor do Senhor, não somente ele, mas nós vemos outros autores da Bíblia, né? Como vemos em Jó e vemos aí também em Salmos. Se de fato tememos ao Senhor, nós reconhecemos que Ele é o Criador e nós somos as criaturas, que Ele é o Pai e nós somos o Filho, que Ele é o Senhor e nós somos os servos. Esse temor, ele significa respeitar Deus em função de quem Ele é, ouvir com cuidado aquilo que Ele diz e obedecer a sua palavra, cientes que a nossa desobediência o desagrada, rompe a nossa comunhão com Ele e faz sobrevir a sua disciplina. Como ser sábios? Eu vou terminar por aqui, que já deu 11h30, né? Não deu para terminar o texto aqui não. A gente começou um pouco atrasado. Mas eu creio que aqui já deu um entendimento. Como ser sábios? Quero deixar essa pergunta para os irmãos. Temer a Deus. E como temer a Deus? Obedecendo a sua palavra. Nós não somos sábios, por quê? Porque nós não obedecemos ao Senhor. Mas para obedecer ao Senhor é preciso uma coisa. É preciso conhecimento da sua palavra. Como você vai saber o que obedecer? É só conhecendo o que Ele manda. Amém? O Senhor nos chama a temermos o seu nome. Ele também nos chama a glorificarmos o seu nome intelectualmente. É não somente obedecendo, mas é entendendo tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Com o livro de Provérbios, nós entendemos que o Senhor, Ele estabeleceu nesse mundo uma lei moral. Uma lei que tem que ser obedecida. E quando nós andamos de acordo com essa lei, nós nos tornamos capazes de lidarmos com as situações da vida. Seja nos nossos relacionamentos, seja com as situações adversas que se levantam sobre as nossas vidas. E tudo é questão de quê? De obediência à palavra do Senhor. Amém? Ficamos por aqui então, nesse texto. Alguma dúvida? Ficou difícil o estudo? Pesado? Amém? Mas é o livro de sábio, né? O livro o livro de Provérbios, ele é um livro muito complexo. Por quê? Eu não pego um livro, um capítulo inteiro e tiro uma pregação. Eu pego um versículo e tiro todo um sermão. Provérbios, grandes verdades ditas em poucas palavras. Amém? Tipo, um tema que é dado e depois você vai discernindo sobre esse tema. Vou ver se eu consigo preparar mais estudos em cima de um versículo, né? São muito valorosos para a nossa vida. Amém? Oremos ao Senhor neste momento. Amado Deus e eterno Pai, bendito e exaltado seja o vosso nome. Te agradecemos pela tua palavra que falou aos nossos corações. Te agradecemos pelas tuas sagradas escrituras, Senhor, que nos mostra a necessidade de sermos sábios, que nos chama, Senhor, a sermos sábios, Senhor, que nos chama, Senhor, a termos sabedoria. E a tua palavra nos mostra que toda a sabedoria está no temor do teu nome, Senhor.
Muitas das vezes, Senhor, deixamos de ter essa sabedoria porque não andamos em obediência para contigo. Porque o temor da sabedoria está no quanto obedecemos a Ti. O temor ao teu nome, Senhor, está no quanto nos reverenciamos diante a Tua presença. Não pelo medo que temos de Ti, mas pela reverência que temos a Ti e entender que o Senhor é o Criador. Entender que o Senhor é o Pai. Entender que o Senhor é o Deus sobre todas as coisas, Senhor. Dê-nos esse entendimento, Senhor, para que quando nos colocarmos em situações difíceis, situações que nos colocam a desobedecer a Tua palavra, possamos refletir, Senhor, que não cabe às nossas vidas essa escolha, mas a escolha de obedecer a Tua palavra, a escolha de temer o Teu nome. Fala aos nossos corações, ensina-nos, Senhor, a ser sábios nos nossos relacionamentos, ensina-nos, Senhor, a sermos sábios diante das situações da vida, para que em tudo aquilo que fizermos ou falarmos, possamos estar glorificando o Teu nome. Pai, eu peço a Tua bênção agora no retorno aos nossos lares. Eu te peço que o Senhor nos abençoe, da mesma forma que o Senhor nos trouxeste até a Tua casa. Te pedimos a Tua bênção sobre esse dia, que possa ser um dia de bênçãos e maravilhas, e na Tua presença, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Um bom domingo a todos, ou em paz em Cristo Jesus.